Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo agora eu quero introduzir o TypeScript, que é uma nova linguagem de programação moderna que dá tipagem forte para o nosso velho e antigo JavaScript, onde as tipagens eram apenas dinâmicas e fracas. Isso quer dizer que no JavaScript, quando eu definia uma variável, por exemplo, value, e atribuía para ela um valor 1, 2, 3, poderia dizer depois que ela é igual a 4, 5, 6, que ela é true ou false, que ela é um texto, um array, um objeto. No TypeScript não. Uma vez que eu defino que determinada variável ela tem um tipo número, eu só posso atribuir para ela os números. Então eu digo que ela é 1, 2, 3, depois eu digo que é 4, 5, 6, mas não posso dizer que ela é um true ou false, uma lista de objetos. Isso chama tipagem forte. O TypeScript traz isso para nós e isso garante que o nosso código tenha determinado formato e a chance dele quebrar é muito, mas muito menor. E além de que traz features extras para o IntelliSense, que ele consegue, o IntelliSense, quando o VS Code, ele consegue ler outras partes do código e interpretar o que você está fazendo, e ele vai trazendo partes do código que, de forma automática, quando você aperta o ponto e aperta o contra-espaço, ele vai lendo o código e trazendo as propriedades, métodos, funções, de forma bem prática. A gente já vai ver isso na prática já, beleza? Bom, da mesma forma como no JavaScript a gente usava a biblioteca Node para executar arquivo apenas de uma vez, e o NodeImmo que ele ficava observando as variações e reexecutando sempre que a gente salvava, no TSX a gente também vai precisar de um pacote específico. A gente baixa e instala pelo npm, tá? Bom, então a gente vai precisar do pacote TSX que vai ler e executar os arquivos de extensão .ts, tá bom? E a gente vai ver também, se dá tudo numa aula, ou num vídeo só, ou mais, porque tem um limite de tempo, a gente vai ver também então, as tipagens de variáveis e funções, como que a partir de funções e variáveis que já foram declaradas, a gente consegue inferir os tipos, ou seja, extrair os tipos. A gente também vai ver as propriedades e métodos que são opcionais, que podem existir ou não existir, como é que a gente faz para chamar uma propriedade ou um método que talvez não exista sem quebrar o código. Operações com tipagens, o que são isso? Então, por exemplo, não tem operações com variável, digamos que tem uma variável XYZ, e quiser a soma de x mais y. Estou fazendo operações com variáveis aritméticas, né? Fazendo uma simples soma. Bom, eu também consigo fazer operações com os tipos, e somente os tipos, sem saber qual que é o seu número em si. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. E generics, que é quando eu não sei, ou quero definir depois, como é que é o tipo. Tá? Então, chega do lero e vamos para o código. Então, olha só, antes de mais nada, eu quero demonstrar um problema que a gente tem no VS Code. Aliás, problema não. Problema que talvez vocês podem estar passando aí, que talvez você esteja tentando executar um script e não está funcionando. Por que vocês veem aqui que no meu vídeo funciona, no seu não? Bom, talvez você esteja fazendo assim. Você está começando o VS Code do nada, pegando um arquivo script.ts que você tenha criado aqui, puxou e arrastou. E aí você vai executar, não funciona. Ou você está clicando com direito aqui, abrir com VS Code. Tá? E aí, olha só, eu vou tentar executar o script.ts aqui, usando o TSX, e ele vai dar erro, tá vendo? Ele não trouxe aqui o Hello World para nós. E aqui nesse outro VS Code ele vai funcionar. Por quê? Ou não, né? Porque meu PC aqui está meio pesado já. Tem bastante coisa aberta, ele é limitado. Mas aqui, vai na FX, aqui funcionaria. E a pergunta é, por que nesse aqui deu problema? Por causa do seguinte, deixa eu... Ó, tá vendo aqui que a pasta raiz, que da onde ele está executando é a partir desse aqui, isso aqui significa a raiz. Então, o raiz do meu computador não é essa pasta aqui, ó, da onde está o script TS. Nesse aqui, quando eu estou dizendo TSX, executa para mim o script TS, ele está partindo do raiz, depois ele vai navegar OneDrive, Desktop, Code 10, ou seja, essa pasta aqui, ó. Tá? Então ele vem aqui, daí ele encontra esse arquivo e executa. E nesse aqui não, por isso que dá erro. Então, como que eu faço para poder navegar aqui no meu terminal para essa pasta? Bom, eu poderia fazer isso no CLI aqui, né? Tipo, com o comando aqui de navegar nos diretórios. Mas, bom, se você está codando no Linux, provavelmente isso não é um problema para você, porque se você está programando no Linux, você sabe o que você está fazendo, então CLI aqui não é um problema. Já se você está no Windows, talvez você não tenha tanta facilidade com linha de comando. Então, você esteja acostumado aqui a, como eu, apertar botões. Então, basicamente, você tem que vir aqui na pasta onde está o seu arquivo, clicar com direito, abrir com VS Code. Daí, ele já vai abrir e vai apontar aqui para o diretório, que é a pasta 10, beleza? Então, nesse aqui eu vou fechar, porque ele é tão pesado que tá, o meu PC não está rodando. Vou ver aqui. Ops. TSX, script, TS. Executou
e parou. Por que parou? Porque eu não estou usando a flag watch, que faz com que ele execute várias vezes. Se eu colocar tsx watch, sim, então ele vai ficar observando as mudanças, de forma que se eu trocar de hello world para hello people, hello pessoas, ó, ele observou e mudou. Se eu trocar novamente para hello world 2, ele executa de novo, beleza? Bacana. Tá. E como faz então para baixar e instalar o TSX? Bom, a gente tem que usar o NPM. Ah, o que é NPM? NPM é o seguinte, quando você instala o Node, ele vem com um pacote NPM junto. Então, se a gente colocar node-v, e que inclusive se isso for na primeira aula lá que eu coloquei o link lá para baixar e instalar, ele já vem aqui ó, na versão 18. Quando ele instala o Node, ele instala também o pacote NPM, que é o gerenciador de pacotes, né? Então aqui, ó, digitando npm tsx, a gente vem aqui, então ele mostra aqui essa library, e todas as features aqui que você pode ver, que detalhes extras. Então você copia esse código, cola aqui, e daí vai usar o npm para instalar o TSX. Mas por que eu não recomendo isso? Porque se a gente for instalar assim localmente, sem usar a flag global, que eu como deixei aqui no exemplo, que aqui eu estou falando assim, ó, npm instala para o TSX, mas de forma global. Então, se a gente não instalar de forma global, eu estou dizendo que é para instalar nesse pacote aqui, ó. Aliás, nessa pasta aqui. Então, cada pasta que eu criar, a gente vai ter que baixar e instalar de novo. Então, vai ocupando muito espaço do computador e vai deixando o HD fragmentado. E quanto mais fragmentado, mais lento fica aqui, como você está vendo no meu PC. Tá? Então, se você usando o Global, você instala apenas uma única vez no seu computador e ele está disponível de qualquer lugar. Você não precisa ficar baixando várias vezes ele. Então, não vou baixar de novo aqui para, já sabe, né? Não ficar lento. E para a gente verificar a versão do npm, que não precisa nem fazer isso, porque se o Node está instalando, o npm também está, vai ser npm.v, tá? Beleza. E como é que faz para a gente verificar a versão do TSX? TSX-V, da mesma forma. Ele já traz o Node e o TSX, está instalado. Bacana. Tá, então vamos ver agora, propriamente, como é que a gente usa esse tal de TypeScript para definir as variáveis com tipagem forte. Aqui, ó, strong typing, weak typing, tipagem forte e fraca. Então, deixa eu TSX, watch, script, test. Agora sim. Exemplo 1. Como é que eu defino uma tipagem para uma variável? Muito simples. Eu declaro var, estou dando um nome para ela, dizendo que ela é text, e ela é do tipo string. Se eu faço assim como eu fazia no JavaScript anterior, eu apenas declarei ela e estou dizendo que ela é hello world, certo? Mas para eu dizer que ela tem tipo, eu coloco 2 pontos, string. Ela estou dizendo aqui, ela é do tipo texto. De modo que, se eu quiser passar um booleano aqui para ela, false, ó, o IntelliSense aqui, ó, type boolean is not assignable to type string. Então ele não permite isso. E true também não permite, vai mostrar erro. Se colocar um array, também não. E um objeto, também não. Então ela espera receber um texto. Hello world. Aqui, mesma coisa. Então tenho aqui variável value, do tipo number. Se eu tentar passar aqui um texto, não vai funcionar. E aqui, ó, do tipo bool, ou seja, booleano. Se eu colocar aqui um false, um informe de texto não funciona. Aqui é do tipo N, que ou seja, está com uma tipagem fraca, que quer dizer que ela aceita qualquer coisa. Então, se eu trocar aqui para um número, vai aceitar. Se eu colocar assim, vai aceitar. Se eu colocar desse jeito, aceita. Se eu colocar assim, aceita. Porque ela é do tipo N. N quer dizer qualquer, aceita qualquer coisa. Tá bom? É assim que se tipa variáveis. Bem simples. Agora, eu vou mostrar um outro operador de tipagem, que é o operador S. A diferença é que eu estava tipando ele na definição, aqui eu tipo ele depois. Em alguns casos isso aqui pode ser útil, em outros aquele lá. Então, mesmo exemplo, tipagem forte, tipagem fraca. Só que depois a variável coloca assim, as string, ou seja, como string, como número, como booleano, tá? Vamos ver agora aqui tipagem de objetos. Como é que eu defino um objeto? Então, eu crio uma variável chamada time, e eu digo para ela que eu abro e fecho as chaves, e aqui eu dou as propriedades que eu quero, tipo hora, que é do número, minuto, que é número. Então, aqui eu tenho novamente os dois modelos. Então, time A definido como time, do tipo type,
e o time_b também está com astype, aliás, asTime. Aí olha só, como ele já está com a tipagem, se eu apagar uma dessas propriedades, ele vai indicar erro. Aqui, ó. Property mn is missing in the type. Ou seja, a propriedade mn de minute está faltando no tipo. But is required in type time. Então, basta colocar aqui que o erro some. Aqui se eu apagar a mesma coisa. Não, nesse caso não. Tá, exemplo 4. Vamos ver agora como é que eu faço para declarar uma lista de texto ou uma lista de números. E a gente tem duas formas. Um jeito é eu simplesmente colocar aqui, eu dizer que isso aqui é uma string, e aqui eu coloco as chaves do array, ou então digo que é um array, e aqui eu passo como aqui é o seu item. Então isso aqui eu estou declarando uma lista de texto e aqui uma lista de números. E aí novamente, aqui eu faço atribuição na definição, e aqui eu uso essa. Esse aqui em ambos os casos eu estou dizendo que é uma lista de texto, e aqui em ambos os casos aqui eu estou dizendo que é uma lista de números, certo? É assim que a gente faz tipagem de arrays, tipagem de lista. E tipagem de objetos, como faz? Olha só, então eu criei um type, eu dei um nome para ele de item. Aliás, não é tipagem de objetos, né? É tipagem de arrays de objeto. Então, aqui eu digo como que é um dos itens, né? Um dos objetos. E daí, e aqui eu estou criando uma variável de nome table. Eu simplesmente faço assim, ó, eu coloco o item, né, que é o tipo, e aqui o par de chaves. Aí ele já vai identificar que isso aqui é uma tabela que tem nesse formato aqui cada item tem o formato do tipo item. E aqui também de forma semelhante, usando o as no final. Beleza? Vamos ver outro exemplo? Aqui é um exemplo um pouco mais avançado. Então, nesse exemplo 6, eu quero mostrar como é que a gente usa aqui a funcionalidade record. Então, no JavaScript, talvez você deve se lembrar do math.floor, main, etc. E a gente tinha também um array, né, que trazia algumas outras propriedades, tipo isArray. Então, o JavaScript ele trazia para nós aqui algumas funcionalidades nativas. E o TypeScript também traz funcionalidades nativas. E uma delas é o record. Né? Se apertando Ctrl, clicando aqui, ó, vai mostrar outras para nós. Né? Tem o record, exclude, extract, omit. E a gente vai ver algumas delas aqui daqui a pouco. Pelo menos as principais e as mais usadas. Tá? E uma delas aqui é o record. O que ela serve? Para que ela faz? Bom, em outras aplicações que eu havia criado, era comum fazer assim, tipo, eu criava uma variável que eu chamava rotas, né, estou definindo rotas para minha aplicação, e para eu deixar tudo assim com um código bem rígido, sem ter certeza dos nomes que eu vou dar, que eu vou chamar depois, para não quebrar o código, eu tipava tudo que eu podia. Então, eu acho que só consigo explicar aqui dando exemplo. Então, por exemplo, eu defini um type keys, que tem formatos aqui, tipo home, post, tags. Isso aqui não é exatamente aqui como se fosse uma keys strings, porque isso aqui não é exatamente uma string, mas eu já estou definindo os valores dela. Então, eu estou dizendo que keys vai assumir valor home, post, tags ou login. Então, usando o record e passando essas keys e também as propriedades que eu vou dizer que cada uma dessas keys vai ter, aqui nessa variável, que a propósito é um objeto, né? Olha só. Se eu apagar e pedir para ele sugerir os nomes aqui para mim, o nome das chaves, ele vai retornar home, ou login, ou posts, ou tags, que foram os nomes que eu defini ali em cima. Tá? Então, os valores da keys desse objeto já fica pré-definido. E as propriedades também, mas não os valores delas, né? Pelo menos as chaves dela. Então, olha só. Aqui ele já vai trazer para mim o slug e vai trazer para mim o name. Sabendo que já é do tipo string, né? Porque eu defini que slug e name são string. Então, no contexto que eu mais usava, que o record era para fazer, para criar uma variável das rotas, e eu usava dessa forma, beleza?